Dando continuidade ao estudo que nós iniciamos do Livro dos Espíritos no encontro passado, nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, é o capítulo número 2, Penas e Gozos Futuros. Nós vamos encerrar o item número 4, Penas, Natureza das Penas e Gozos Futuros, e nós vamos concluir a questão 981. Concluir porque nós iniciamos o estudo desse tema e faltou aqui as reflexões de Miramês, que nós estamos acompanhando toda a participação, a análise que ele faz de cada uma das questões que vão surgindo para nós. Então faltava apenas essa reflexão final. E depois nós vamos para 982 para finalizarmos esse nosso item, 12 partes que demorou esse item todo, Isso porque a gente lembra que essa não lentidão, mas esse tempo que nós passamos nesse livro com poucas questões, isso porque nós sempre complementamos com esses textos auxiliares para nós, porque do contrário ele passaria no máximo em 2 estudos, só que isso acaba sendo para nós uma visão superficial, porque quanto mais nós nos aprofundamos nas questões do Livro dos Espíritos, maior é a nossa compreensão. Então já fizemos algumas releituras aqui do livro, fizemos, terminamos, começamos de novo, terminamos, começamos de novo, e em cada oportunidade a gente tem ali uma nova visão. E conforme a nossa visão vai ampliando, a gente percebe que as análises já não ficam mais superficiais. Então, esse reforço que nós recebemos de Miramês nos ajuda bastante aqui no melhor entendimento desse tema. Bom, nós vimos aqui na questão 981 a pergunta de Kardec: há diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? Então, nessa pergunta que foi colocada é a posição de um encarnado diante da morte. Ele pode ter medo, ele pode ser indiferente à morte, ele pode desejar a morte. Então, tudo que tem que ser analisado vai de acordo com as motivações que cada indivíduo tem. E essas motivações acabam sendo também a causa de felicidade ou de infelicidade no plano espiritual. Então, e a gente vai dobrando cada vez mais, Dudu? Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai ficando, tendo mais facilidade de compreender os ensinamentos que chegam para nós. Então, a gente compreende melhor, mas não significa que nós conseguimos aprender em toda a profundidade. Até porque a gente viu que Kardec, quando ele elaborou essas questões, ele elaborou dentro do momento dele. Se hoje ele tivesse a oportunidade de revisar o Livro dos Espíritos, como eu sempre brinco com vocês, nós teríamos 5.000 perguntas fácil. Ele colocou 1019 aqui, primeiro foram 512, 511, depois ele foi para 1019, para passar para 5.000, 10.000 é muito simples. Ah, foi com a Dora? Interessante. Depois eu vou ver se eu pesquiso aqui, que deve ter no Globoplay. Aí se tiver eu pego e passo para vocês. Então tudo isso é importante para o nosso aprendizado. Nessa pergunta então, o que Kardec recebeu de resposta foi o seguinte: a diferença entre o estado futuro do espírito. Investimento importante, investimento do tempo, que é o nosso principal recurso. Bom dia, Flávio. Então, a diferença pode ser grande. Entretanto, ela, em geral, se apaga ante as causas que produzem esse medo ou esse desejo. Quem a teme ou quem a deseje pode ser impulsionado por sentimentos muito diversos. E são esses sentimentos que vão influir no estado do espírito, no estado futuro do espírito. É evidente, por exemplo, que aquele que deseja a morte unicamente por ver na mesma o fim das tribulações, de certa maneira se queixa das provas que deve sofrer,
Então, portanto, ele acaba sendo um aluno rebelde, e o aluno rebelde nunca aprende, né? Porque ele passa a maior parte do seu tempo se queixando daquilo que para ele proporciona as dificuldades, né? Então aqui vamos direto para o texto de Miramês, né? Nós já analisamos no nosso encontro passado essa questão. Então diz aqui para nós, né? Futuro do espírito, é o texto de Miramês. Bom dia, Otávio. Há modos diferentes de encarar a morte. Uns a temem, outros a encaram com coragem e mesmo com indiferença. Para saber qual dos dois chega ao mundo espiritual com paz na consciência, basta compreender a situação interna de cada um, daquele que teme a morte, mas que na sua intimidade começa a trabalhar honestamente na sua educação espiritual, e o outro que enfrenta com coragem, mas para fugir da vida na Terra, com uma coragem que nada tem a ver com o equilíbrio emocional. Ambos apresentam muitas diferenças. No entanto, eles ainda têm muito que aprender sobre a espiritualidade, motivando a luz no coração. Chegará em paz ao mundo espiritual somente aquele que construiu essa paz no coração. O homem justo, capaz de amar sem distinção a todos e a tudo, que tem a coragem cristã crescendo cada vez mais na sua intimidade espiritual. Aqui uma passagem que chega para nós do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A gente lembra, né, essa expressão também, ela bastante nos proporciona, né, uma reflexão também, porque quando fala em humilhar, a humilhação para nós ela é o oposto do orgulho, né? Então, na verdade, é muito mais o respeito do que a humilhação. Essas palavras antigas, né, esses termos, essas ideias antigas, que você tem que se humilhar perante Deus, se rastejar, implorando as coisas e tudo mais, é muito mais ali quase que um estado de bajulação do que de respeito, né? Então, na verdade, o respeito que nós temos que ter por Deus, o reconhecimento de sua grandeza e a submissão às suas determinações são muito mais válidas do que a mera humilhação. Então, essa passagem de Tiago, né? Mas aqui, bom dia Elcio. Haveremos, diz aqui o texto, de nos sentir humildes na presença de Deus. Essa é a diferença, né, entre humildade e humilhação. Haveremos de nos unir humildes na presença de Deus, porque somente assim a vida se exaltará. Se nós mesmos nos exaltamos, destruímos ou empanamos a luz no coração. É indispensável que aumentemos o nosso celeiro de conhecimentos, de virtudes aplicadas e de paz conquistadas dentro do coração, para que na hora da viagem, deixando o fardo físico, a coragem nos revista de ânimo, por sabermos que cumprimos os nossos deveres sem temer a passagem e sem desdenhar essa mudança que não deve perturbar os nossos sentimentos. Desejar a morte não é sinônimo de estado espiritual superior, que nem nunca seria. Não devemos desejá-la. Devemos nos entregar à vida, esperar em Deus o que deseja fazer de nós, sem tampouco temê-la. O dever do cristão consciente é passar por todos os reveses, todas as provações, com muita serenidade, que nesses momentos de luzes dos céus o cercam com mais suavidade e amor. Na verdade, nenhum momento há de desencarnação que seja igual ao outro ante a espiritualidade superior, cada qual na sua posição conquistada. Tudo tem relação com a posição que já atingimos no nosso despertar espiritual. A espiritualidade superior não se perturba com os diferentes modos de encarar a morte. Ela sabe, e disso é consciente, que não poderia ser de outro modo. Todos os espíritos, para chegarem à serenidade, passam por diversas fases de elevação, mas sabem os espíritos superiores que todos, sem exceção, vão chegar ao ponto desejado
com o despertamento dos valores internos. Somos todos semelhantes e todos feitos pelas mãos perfeitas. Daí se podem entender os destinos de todas as almas, mesmo das que estão esperando no mundo espiritual, os que ainda passam pelas provações, pois já passaram por elas, e por isso não se alteram com a mudança da matéria humana quando chega a sua hora da despedida da Terra. Temer enfrentar a morte nada modifica na estrutura das leis espirituais. Tudo passa, e o que teme hoje, no amanhã enfrentará tudo com dignidade. O que zomba hoje, no amanhã terá o maior respeito pela vontade de Deus. Morrer no dizer humano é viver mais para o dizer espiritual. Compete a todos estudar cada vez mais, meditar sobre as leis da reencarnação e da comunicação dos espíritos com os homens. Enfim, saber mais sobre o amor que cobre a multidão dos pecados. Cada vida, ao passar para outra vida, encontra situações diferentes que se ajustam muito bem com as suas necessidades espirituais. Então, esse texto de Miramês traz para nós essa visão, né, por diversas perspectivas. Primeiro, porque mostra, né, a tranquilidade dos espíritos para falarem desse processo. Né? Nós até vimos no nosso encontro anterior a colaboração, né, de um amigo do plano espiritual que falava para nós que a morte não deve ser temida como se vê hoje, né, como nós vemos hoje. Aliás, nós somos educados a ver a morte como um fim. Por isso, então, nós temos os rituais, nós temos o estado de luto, a cor preta, né, que simboliza essa dor da perda. Né? Então, no caso nos cemitérios, a imagem dos cemitérios é aquela imagem bastante tétrica, bastante sombria, bastante dolorosa. Então, culturalmente, nós somos educados a ver a morte desse jeito. O que a doutrina espírita apresenta para nós não é focar na morte, porque mesmo que nós vejamos as religiões tradicionais falando que a morte é o renascimento no mundo espiritual, que nós estaremos ali numa vida contemplativa no paraíso e tudo mais, os seus rituais de passagem acabam exatamente contradizendo isso tudo. Como é que você pode imaginar que você estará perante Deus, dentro dessa visão dogmática naturalmente, estará perante Deus, contemplando suas faces perante toda a eternidade, e no momento de um velório, no momento de um sepultamento, nós temos todo aquele cerimonial, com aquele pesar e tudo mais. Como é que você lamenta de um lado se você imagina o seu futuro por toda a eternidade junto de Deus? Então, nós temos ali a esperança de encontrar esse futuro no plano espiritual, né, no mundo espiritual, mas a nossa realidade terrena ainda cultua todas essas práticas. O que a doutrina trouxe para nós foi exatamente o contrário. Ela reforçava exatamente ela reforça naturalmente a nossa essência espiritual, traz para nós não mais uma esperança, mas revela para nós o mundo espiritual do modo como nós vamos encontrá-lo, né, de acordo com a nossa realidade atual. Lembrando, né, a ideia do paraíso ou do inferno dentro de cada um, de acordo com suas escolhas, de acordo com os seus valores, o seu modo de viver, através da comunicação com os espíritos. Mostra para nós essa realidade, né, em que os espíritos falam exatamente aquilo que eles estão experimentando, qual é essa realidade que eles vivem, o modo como os espíritos se relacionam no plano espiritual. Fala também aqui sobre a reencarnação, que a morte nada mais é para nós do que mais uma etapa de mudança, de retorno ao plano físico, assim do plano espiritual, assim como a vinda para o plano físico chega para nós através do nascimento. Então todos esses elementos que a doutrina vai trazendo para nós, e as diversas ilustrações, os diversos exemplos que nós vamos estudando, vai reforçando cada vez mais que a morte ela perde a importância no que diz respeito aos seus cerimoniais, aquela ideia da lamentação. Porque a gente vê realmente ela como uma passagem, porque nós encontramos após esse momento de transformação toda a realidade espiritual que se abre perante nós. Enquanto que
de um modo geral, nós vemos que se imagina o mundo espiritual. Como será o mundo espiritual? O que será que nós vamos encontrar? Será que é isso mesmo que está escrito nos livros, de um modo tão vago, muitas vezes até de um modo tão fantasioso? Por isso, então, nós valorizamos tanto a nossa vida aqui no mundo físico. E esse momento mais especial, esse momento capital, que é a morte física para nós, ela representa o fim de tudo para muitos, um salto para o desconhecido para a maioria, mesmo que tenha aquela esperança de encontrar algo positivo no mundo espiritual, enquanto a doutrina espírita mostra para nós detalhes importantes da experiência de cada um. Miramês, ele conta para nós aqui duas situações, dois pontos importantes que nós destacamos aqui no final. Primeiro, ele diz, né, que no mundo espiritual ninguém chega do mesmo jeito. Cada um vai ter ali um encontro muito específico de acordo com o modo como viveu. E não apenas viveu agora, mas das suas existências que vão se somando. Então ele coloca aqui bem no final, no último parágrafo: compete a todos estudar cada vez mais, meditar sobre as leis da reencarnação e da comunicação dos espíritos com os homens. Enfim, saber mais sobre o amor que cobre multidão de pecados. E depois ele põe o segundo ponto: cada vida, ao passar para outra vida, encontra situações diferentes que se ajustam muito bem com as suas necessidades espirituais. E aí então, quando nós estudamos, por exemplo, obras de André Luiz, em que nós vemos, né, ele estando ali naqueles postos de socorros, né, de socorro, né, naquelas instituições, e ele encontra então espíritos nas mais variadas condições, desde aqueles de condições sublimes, que é o caso, por exemplo, né, daqueles espíritos orientadores que chegam até as instituições, trazem as orientações e se mostram realmente, né, com essa grandeza de conhecimento, de sabedoria. Nós temos os diretores da instituição, das instituições, que também mostram ali conhecimento, grande capacidade, embora ainda tenham ali uma história para resolver. E ao mesmo tempo nós encontramos aqueles que são os pacientes, assim como também os trabalhadores, né? Bom dia, Simone. Que são também os trabalhadores, mas principalmente aqueles pacientes que encontram ali as situações das mais degradantes, principalmente aqueles que nós vimos, por exemplo, né, no Memórias de um Suicida, ou então de André Luiz, no Ação e Reação, naquele posto onde ele se encontrava. Nós vimos ali espíritos que se encontravam num estado de perturbação absolutamente lamentável. Mas aí exatamente o que Miramês coloca para nós. Cada vida, ao passar para outra vida, encontra situações diferentes que se ajustam muito bem com as suas necessidades espirituais. Então nós podemos imaginar quais são as necessidades espirituais daqueles espíritos que se encontravam, né, lançados naquele turbilhão de sentimentos negativos, de sentimentos desorganizados, naqueles abismos onde eles se encontravam. Por que aquele estado tão lamentável? Porque lamentável também é seu estado de espírito. Lamentável também são as suas necessidades espirituais, que ainda são necessidades tão primitivas e precisam de um tratamento também tão agressivo. Simplesmente porque o espírito foi ao encontro daquela condição. E somente aquela condição fará com que ele se transforme, dada a sua resistência, dado o seu endurecimento. Mas felizmente nós temos espíritos então que trazem para nós agora uma imagem mais amena. Bom dia, Sonja. Uma imagem mais amena, que contam, por exemplo, que já viveram também as suas dificuldades, mas que agora já superaram. Então chegaram no mundo espiritual, fizeram uma revista da sua história, das suas atitudes. Depois ele começa ali a conquistar valores novos, valores diferenciados, e aí depois eles se mostram mais equilibrados e também mais dispostos a novas descobertas. Então, para cada um, o mundo espiritual vai oferecer aquilo que ele precisa. E não é uma questão de escolha, é uma questão simplesmente da lei de afinidades. Tic-Tac colocou: já pensou se a dor deixasse de existir repentinamente? Olha, se nós não tivéssemos esse mecanismo de despertamento,
nós viveríamos certamente estagnados no tempo numa condição bastante primitiva. Porque nós não evoluiríamos, né? Porque tudo aquilo que para nós hoje traz felicidade é aquele prazer muito mais terreno, é um prazer temporário. Um prazer que, claro, vai trazer ali o seu preço. Mas nós não desenvolveríamos os nossos valores e aí entraríamos exatamente naquela passagem do Evangelho que fala sobre portas largas e portas estreitas, que nós já conversamos sobre isso, inclusive. Que para você passar por aquela porta estreita, você tem que abrir mão de muita coisa, e abrir mão exige de nós, a princípio, sacrifícios. Porque nós não fazemos isso de boa vontade. Estamos tão acostumados a gostar daquilo, a conviver com aquilo, e de repente você diz, olha, com isso você não pode. Então você tem duas escolhas, ou você começa a trabalhar para viver uma felicidade do espírito que talvez você ainda não conheça, em troca daquela felicidade terrena que para nós está aqui ao nosso lado o tempo todo. E abrir mão de tudo isso que é certo para receber aquilo que para nós ainda é incerto, é um salto no escuro, pelo menos para muitos. Mas quando a gente começa a compreender realmente a nossa natureza espiritual e perceber que somente a felicidade espiritual é capaz de trazer para nós essa verdadeira elevação, aí sim nós fazemos esse sacrifício, porque se torna um sacrifício planejado. Eu abro mão disso com a certeza de que eu vou receber aquilo. E não simplesmente eu não posso abrir mão disso porque eu não tenho certeza do outro. Então essa incerteza é o que faz com que o nosso mundo hoje viva esse grande desequilíbrio que vem vivendo. Então são pessoas que vivem ali os seus tormentos individuais, há aqueles que vivem os tormentos coletivos, nós temos ali os indivíduos que se endividam perante as leis divinas de um modo muito grave, e isso vai ter ali o seu preço no futuro, simplesmente porque ele não sabe o que vem no mundo espiritual. Ele não acredita em nada além do mundo material, e se ele acredita de um modo bastante superficial, porque tanto é assim que ele continua se comportando dessa forma aqui no mundo físico. Ele continua vivendo como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã estará ali nos esperando. Esquecemos que a nossa vida é sequencial, né? Infelizmente nós temos ali uma grande parte da humanidade que simplesmente não reconhece, e aqueles que reconhecem ignoram. Então eles vivem apenas um momento. Essa dificuldade de nós entendermos o nosso passado, que temos o nosso futuro, de entendermos qual futuro é esse, então faz com que nós vivamos apenas o nosso presente. Então é melhor eu viver agora porque é o mais garantido. O passado, né, se falar que eu tive existências passadas e eu não me lembro, então eu não posso viver a minha vida hoje em função de um passado que eu não lembro, e muito menos de um futuro que eu não tenho certeza. Então eu concentro toda a minha atenção, todas as minhas energias são investidas nesse momento que eu estou vivendo, como se não houvesse nada além dele. Agora, quando nós começamos a ter essa compreensão da vida com a sua sequência, com a vida ali nesse processo contínuo de evolução e desenvolvimento, aí sim nós mudamos a nossa postura. Aí nós começamos a fazer planos. E por enquanto nós agimos assim até de um modo um pouco, talvez, interesseiro, né? Eu vou fazer a coisa certa agora para garantir o meu futuro. Eu não estou fazendo a coisa certa porque ela é certa. Eu estou fazendo a coisa certa porque essa é a moeda de troca que eu tenho. Mas conforme nós fomos evoluindo e fomos sentindo realmente o efeito do bem que nós estamos vivendo, aí sim eu não penso no futuro. O futuro virá como consequência. Mas eu tenho certeza que essa felicidade que eu vivo agora, e eu vivo realmente essa felicidade, ainda que seja uma felicidade terrena, vai me trazer uma consequência. Muito bem, que bom para mim que isso virá no futuro. Mas esse momento que eu estou vivendo, eu posso viver com consciência tranquila. Então nós ainda fazemos muitas barganhas, né? Nós temos a ideia das promessas. Não, prometo fazer isso se eu receber aquilo. Eu vou cumprir aquela promessa porque no futuro vai ser desse jeito. Eu quero ser uma pessoa boa para poder viver junto de Deus. Então a gente sempre impõe condições. E nós espíritas não somos diferentes, né? Nós lemos, por exemplo, sobre as colônias espirituais que trazem ali um estado de
uma forma de viver, um estado de vida muito mais harmonioso, muito mais equilibrado. Então eu começo a viver agora já pensando no futuro. Ou seja, é a criança que faz a lição de casa pensando no Natal que vai ganhar presente, né? Então nós ainda somos assim, mas pelo menos já estamos aos poucos nos conscientizando. O bem é exatamente isso. Esse interesse, ele é válido para nós, mas nós ainda não conseguimos absorver ele no todo. Porque, mais uma vez, usando, né, essa analogia acadêmica, as crianças vão então fazendo, né, cumprindo ali as obrigações escolares, porque os pais disseram, olha, no Natal você vai ganhar a bicicleta. Então ele estuda para ganhar a bicicleta. Quando nós vamos amadurecendo na vida escolar, chegando, por exemplo, na vida universitária, já é diferente. Você faz aquela prova, você tira uma nota boa, porque sabe que o seu futuro depende daquilo. Aquilo que você aprender na faculdade, na sua universidade, vai fazer com que a sua profissão se torne efetiva para que você possa viver bem. Então, olha só a diferença de consciência. Primeiro você faz a barganha, depois você trabalha conscientemente. O amadurecimento intelectual e acadêmico de cada pessoa faz com que ele encare diferente. Se na escola você vai porque é obrigado, nas universidades você vai porque você quer, você escolhe onde você quer estudar, você se prepara para o vestibular, depois que você passa, você vai lá sem ninguém precisar ficar te empurrando. Você vai porque você tem consciência de que aquilo é importante. Então, dentro dessa visão moral, não é diferente disso. Primeiro nós barganhamos, depois nós nos conscientizamos. Nós, espíritas, estamos nessa fase de ter a compreensão, de barganhar um pouco, mas por outro lado sabe que a coisa é certa, porque nós já temos ali essa capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Muitas vezes eu faço o bem com medo de não sofrer o mal, isso não deixa de ser uma barganha. Se eu não faço uma barganha direta com Deus, eu faço com as suas leis. Então eu começo a manipular a lei. Manipular no sentido de que se eu fizer o mal, a lei vai me trazer um resultado doloroso, então eu vou fazer o bem porque assim a lei me traz. Percebem que eu estou usando a lei a meu favor. Mas a minha consciência mesmo continua ainda patinando, né? Mas a gente vai amadurecendo aos poucos, né? Bom dia, dona Miriam. Flávio colocou, né, e já pensando que este Natal não deve ter presente, né? Pois é, vai ser complicado. O Tico colocou, somos complicadinhos, né, mas vamos melhorando. Não, a tendência é sempre essa, né? A gente vê que esse despertar que a doutrina espírita vai trazendo para nós mostra realmente que nós sentimos esse amadurecimento dentro de nós. Nós começamos a ver assim a atitude das pessoas, começamos a ver a condição que nós estamos vivendo, sabemos já aquilo que precisa ser feito para poder transformar. Aí é uma questão de vontade, determinação, de força de vontade mesmo. Porque isso é algo que vai desenvolvendo aos poucos dentro de nós, mas a nossa visão com relação à vida vai se transformando. O Brás já pensou aqui, né, Brás? Já começa a acumular bônus horas antes de chegar em nosso lar, né? Então, é essa a ideia, mas não deixa de ser um estímulo, né? Até mesmo essa ideia do bônus horas, dos benefícios, né, que são trazidos para nós por André Luiz no plano espiritual, mostra que é uma necessidade de estimular os espíritos que estão lá a se mobilizarem, a fazer a coisa certa. Então o fato de estar no mundo espiritual, que é exatamente o que Miramês apresentou para nós aqui no final, não quer dizer que você já se transformou. Porque estar no mundo físico, estar no mundo espiritual é parte da lei. Não é uma questão de você estar no mundo espiritual porque você é bom e você estar no mundo físico porque você é um espírito que ainda não é bom. Você pode ser uma pessoa boa estando aqui e uma pessoa boa estando lá, uma pessoa ainda ruim estando aqui e uma pessoa ruim também estando lá. Nós sabemos disso, né? Nós vemos isso em todas as histórias, em todos os relatos que vão desvendando para nós, vão devassando, né, como diz Dona Ivone, vão devassando esse mundo invisível para nós, trazendo essa realidade. Então muitas vezes o espírito vai para o mundo espiritual na mesma condição em que ele estava aqui.
sofrendo, tendo ainda esse endurecimento no coração, vivendo ainda essa ignorância sobre essas leis divinas que conduzem nossas vidas para esse estado real de felicidade. O bom para nós é que nós estamos conhecendo cada vez mais, cada vez melhor essas leis. E não é fazer uma barganha com as leis, nós estamos também nos conscientizando. Ainda derrapamos, mas estamos agora no caminho certo com toda certeza. Vamos lá, avançando um pouquinho aqui. Questão 982, que é a última que nós vivemos aqui, que nós vamos ver, né? E aqui é bem interessante, essa 982, Kardec ele fecha esse ponto com uma colocação bastante perspicaz, e ele faz com que nós reflitamos, não apenas dentro do ambiente onde nós estamos aqui estudando, mas ele faz com que nós reflitamos também sobre aquilo que acontece no nosso mundo como um todo. Observem aqui a pergunta que ele coloca. É necessário fazer profissão de fé no Espiritismo e crer nas manifestações para assegurar a nossa sorte na vida futura? Ou seja, fora do Espiritismo não há salvação? Somente ele é capaz de proporcionar para nós essa felicidade futura? É necessário que você entre aspas, se converta para que você possa desfrutar desses prazeres espirituais no mundo espiritual? Resposta dos Espíritos. Se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Então nós vimos aqui aquela passagem que Emmanuel traz para nós, que fora da caridade não há salvação. E aí a gente entra a caridade, lembrando sempre que não é a caridade de você dar um pedaço de pão para quem está passando fome apenas. A caridade moral que nós estudamos no Evangelho, ela traz para nós um entendimento muito mais profundo do que é ser caridoso. Compreender a limitação do outro, você ter ali a paciência para lidar com as dificuldades. Esse tipo de caridade você aplica em qualquer lugar. Você não precisa ir naquele dia, naquele horário, naquela instituição que você está credenciado para fazer aquele trabalho social para você dizer, hoje eu já fiz a minha caridade. Antes de sair de casa, durante o percurso para você chegar no local, no próprio local, no retorno para casa, quando chegar em casa de novo, em todas as circunstâncias a caridade moral está sendo ali testada para você pôr em prática. Ela está sendo solicitada. No trânsito, por exemplo, compreender a limitação do outro, de não ter aquele sentimento de fraternidade com o próximo, achando que as vias públicas pertencem somente a ele, e que ele dirige do jeito que ele quer, essa caridade de nós entendermos as suas dificuldades e não simplesmente nos tornarmos igual a ele, mostra para nós também um crescimento, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Por isso, então, fora da caridade, como lembra Emmanuel, é muito mais amplo essa visão, é muito mais ampla essa visão de caridade do que simplesmente a prática da caridade mais institucionalizada, digamos assim, que é exatamente você frequentar um ambiente e ali você ter pessoas credenciadas para receber a cesta básica, para receber dinheiro, para receber roupa, para receber a prestação de serviço. Essa caridade muito mais ampla é exatamente essa que vai dizer que fora dela não há salvação. Porque quantos são aqueles, né, que ficam vinculados a atividades religiosas diversas e chegam no mundo espiritual numa condição de sofrimento, simplesmente porque não viveram a caridade na sua verdadeira essência. Tiveram uma prática caridosa, uma prática social, que trouxe benefício ali para as pessoas que eram ali o objeto desse trabalho e tudo mais, ele participou, mas ele mesmo não se transformou. Então, quando nós começamos a entender que fora da caridade não há salvação, essa é uma visão ampla para todos os locais, para todas as filosofias. Tiago colocou, né, nós lembramos que os que derem pão aos que têm fome
vão para o lado direito, né? Os que não deram vão para o oposto do lado esquerdo, né? Claro que essa visão é bastante filosófica, mas muitas vezes a forma como você dá esse pão acaba fazendo com que você não vá para esse lado direito tão direito assim, né? Você fica ali meio no cantinho do esquerdo, mas você não chega no direito ainda. Exatamente porque não basta você estar dentro de uma instituição. Não basta você fazer parte de uma filosofia se você não viver a sua essência, não transformar aquela filosofia na sua própria filosofia de vida. E a gente usa essa expressão agora de um modo muito mais claro e muito mais profundo, né? Porque quando você fala, essa é a minha filosofia de vida, significa que você põe em prática aquilo que você estuda, aquilo que você abraça nas situações mais insignificantes da sua existência, numa situação de deslocamento, de convivência, numa palavra que você emite, a sua filosofia é o que vai determinar exatamente a forma como você vai se expressar. Mas aqui, seguindo Kardec, ele faz um comentário aqui no final. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao lhe fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro, que foi aquilo que Miramês trouxe para nós, né? E a gente pode pegar os 5 pilares, né, que nós sempre estudamos, né? Quais são esses pilares? A existência de Deus, a continuidade da vida no mundo espiritual, a reencarnação, a lei de causa e efeito e a comunicabilidade dos espíritos. Esses 5 pilares aqui eles facilitam para nós, né, o entendimento dos ensinamentos doutrinários. Então Kardec coloca sobre fixar as ideias sobre determinados pontos do futuro. Então nós temos essa visão. Sabemos que o espírito continua vivo depois da sua desencarnação, sabemos que os espíritos nos influenciam, sabemos que as nossas ações geram reações, sabemos que tudo segue um controle superior. Ou seja, sabemos que a nossa existência, ela tem ali uma existência linear, uma existência contínua que vai se alternando entre planos, mas faz parte da nossa evolução. Isso é que o Espiritismo proporciona. E ele continua. Ela, a crença no Espiritismo, apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite considerarmos o que seremos um dia. É, pois, um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação, desvia o homem da prática dos atos que podem retardar-lhe a felicidade futura, e é assim que contribui para a sua felicidade. Mas nunca se disse que sem ele não se possa atingi-la. Então, todos esses valores, todos esses ensinamentos que são transmitidos, são ensinamentos bastante nobres, porque trazem para nós um conhecimento, mas não é o Espiritismo que vai te transformar numa pessoa de bem. São as suas escolhas, são as suas atitudes, os seus valores que vão sendo desenvolvidos. Porque, do contrário, basta a gente decorar um texto bíblico, basta decorar um livro sagrado, um livro filosófico que seja a base, por exemplo, da doutrina, que é o caso do Livro dos Espíritos, que você está salvo. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Basta você decorar ali as passagens principais, aí com o tempo a gente vai fazendo um resumo, faz ali um gráfico e coisa e tal, pronto, já estou salvo, está tudo garantido. A vivência disso é a parte mais difícil. Só que a gente lembra sempre que para você viver de um modo equilibrado aqui no nosso mundo, você precisa saber que equilíbrio é esse. Qual é esse padrão de equilíbrio que nós temos que seguir? Qual seria esse padrão? Esse padrão, então, essa referência, começaríamos, por exemplo, os ensinamentos de Jesus. Antes disso, os ensinamentos budistas, por exemplo, que vieram antes de Jesus. Outros ensinamentos filosóficos do passado, nós vimos isso com Leon Denis. Então, essas referências de conduta é o que vão nos ajudar a tomar as atitudes certas, porque nós queremos fazer o certo. Mas como fazer o certo se não sabemos qual é exatamente o caminho? Então nós vamos arriscando, e nesse risco que nós corremos, tendemos sempre a sofrer
para aprender com o sofrimento, mas quando nós desenvolvemos então a nossa sabedoria, passamos então a agir com conhecimento de causa, com objetividade. Do Doutor para nós aqui uma comunicação, né? A Lírio de Oliveira, muito bem-vindo, muito obrigado também. Diz assim para nós: a vida no mundo terreno se vai, e como a morte valiosa que foi, nada mudou no meu caminho. Por pequenos passos andei por espinhos, até que das flores iluminadas eu alcei a luz. E como bom espírito que fui, caminhei com bons amigos ao meu lado. E no trabalho que às vezes forçado, eu aprendi que tudo era bom e feliz, no tratamento com a água e a energia fluídica, eu já sabia, tudo ficaria melhor. Aos poucos, caminhando, eu me tornava mais brando e equilibrado. Aquela missão preparada para mim, desenhada e esperada da morte, que mostrava que não foi o fim da minha estrada. Deixa eu só pegar aqui no finalzinho. Pulei um trechinho aqui. Aquela missão preparada para mim, desenhada e preparada, não era o fim, porque a volta para casa sempre foi o desejo como espírito, na estrada percorrida e longa, sempre com o seu recomeço, da vida que chega, tão esperada, da morte que mostra que não foi o fim da minha estrada. Então, aqui mostra essa trajetória também. Então, viveu aqui no mundo físico, chegou no mundo espiritual através da lei de atração, da lei de afinidade. A partir dali começou então a transformação, começou o reequilíbrio, começou o aprendizado, e aí depois então chegou, né, nesse estado atual de maior felicidade no plano espiritual. De maior felicidade, não quer dizer que é a felicidade maior. Porque a felicidade maior somente quando atingimos aquele grau de pureza, conforme Jesus e tantos outros espíritos demonstram para nós. Mas para nós ainda, a felicidade possível é essa que nós conquistamos. E ela vem exatamente através das mudanças, pelo menos daquelas mudanças mais graves que nós ainda temos. Nós já começamos a ter essa percepção. Nós comentamos, né, da forma como nós vamos sendo lapidados pela vida, daquele diamante bruto que nós ainda somos, e aí com o passar do tempo nós vamos tirando aquela casca mais grosseira, depois nós vamos então passando ali pela lapidação com aqueles esmerios, né, cada vez mais esmeris, né, cada vez primeiro grossos, né, depois menos grossos, até chegar realmente no polimento. Então, enquanto esse polimento não chega, a gente vai fazendo essa depuração das nossas imperfeições mais grosseiras. Então, é parte desse processo de aprendizagem. Então, aqui, nessa questão aqui que Kardec colocou, que ele perguntou se a doutrina espírita seria ali a única salvadora de tudo, é exatamente por essa formação de conhecimento que nós vamos então trabalhando, conhecendo o mundo espiritual, conhecendo o mecanismo da vida, e até mesmo, né, eu me lembro até que nós conversávamos num dos nossos estudos já há bastante tempo, que muitas vezes nós estudamos temas que fica aquela pergunta: para que esse tema serve? É o caso, por exemplo, do estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Se eu estou tentando trabalhar para poder chegar na condição de espírito feliz, que diferença faz estudar sobre a origem da vida no planeta? Ou então estudarmos, por exemplo, sobre fenômenos de efeitos físicos, que nós tanto gostamos de estudar sobre mediunidade, né? E aí então nós pegamos aqueles temas que falam sobre o modo como o fenômeno acontece. Para que isso serve, se o objetivo para chegarmos à condição de espíritos felizes é através da transformação moral? E aí então a resposta para nós não é difícil de alcançar. É porque quanto mais conhecimento nós temos sobre tudo aquilo que envolve a realidade do espírito, mais convictos nós ficamos de que essa realidade é real. Não é apenas uma realidade fantasiosa que nós criamos. Entendermos, por exemplo, sobre a origem da vida no nosso planeta, entendermos sobre
que o princípio inteligente parte de um estado bastante primitivo para depois chegar numa condição superior, uma condição evolutiva superior, desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo valores. Nós percebemos que nós não nascemos assim, do modo como nós estamos hoje. Nós nos tornamos assim, depois de uma longa trajetória de trabalho, de transformação. E ainda temos muito a percorrer. Entender, por exemplo, sobre os fenômenos mediúnicos que estudamos tecnicamente, voltamos àquela pergunta: para que isso serve em termos de evolução moral, significa que conhecer os fenômenos, nós conhecemos a realidade dos espíritos, e essa realidade dos espíritos faz com que nós sejamos convictos também de que nós somos esses espíritos imortais. Porque se nós estudarmos apenas aquele caminho simples que fica à nossa frente, nós temos uma dificuldade muito grande de assimilar essas lições, porque precisa de uma base. Porque do contrário vai ser apenas aquela ideia do decorar, sem refletir. Decora isso que já é o suficiente. Mas nós nos paramos para refletir. Nós vamos estudando então todos os pontos que envolvem essa realidade do espírito, todos esses pilares que sustentam, por exemplo, que nós falamos sobre a doutrina espírita, conhecendo toda essa realidade. Exatamente, tic-tac, só que muitas vezes é aquela história: você vai para a autoescola para aprender a dirigir e você acha que você vai sentar no banco do motorista e vai sair dirigindo, sem aprender os fundamentos da legislação, sem entender o funcionamento do carro, sem entender ali as regras para você fazer tudo aquilo. Então você vai dirigir de um modo automático, se esse automatismo vai ter o preço. Quando você trabalha bem fundamentado, conhecendo tudo isso antes, as coisas ficam diferentes. Recebemos aqui também através da Angelina, um amigo do bem participando conosco também, obrigado pela participação. Diz para nós aqui: Deus, inteligência das inteligências, enviou a todos seu Filho Jesus para viver entre todos, mostrando a vida material como um estágio para a evolução do ser. E após com a morte do corpo físico, seu Filho mostrou-se com o seu corpo luminoso, exemplificando a todos que a vida continua. Então, sabedoria e luz para todos, amigo do bem. Muito obrigado também pela participação. Então, o que nós vemos aqui, Jesus, quando ele veio para nós, eu falava para vocês que nós vivendo aqui no mundo, todos nós desejamos ser felizes. Mas a pergunta é: o que é realmente a felicidade? E como viver para alcançar essa felicidade? Esse é o grande drama que a nossa humanidade, que nós como um todo, vivenciamos. Nós queremos fazer, mas não sabemos como. Nós não conhecemos qual é o caminho, que tipo de atitude eu tenho que ter, quais são os ensinamentos que eu preciso absorver para poder mudar as minhas atitudes. Então a gente vai vivendo de um modo completamente vivendo no escuro, tateando o ambiente onde nós estamos para tentar fazer a coisa certa. Certamente esse é um processo que pode até nos levar a uma condição melhor, mas vai trazer para nós muitas dificuldades, porque nós vamos errar caminhos, bater cabeças, causar sofrimentos e tudo mais. Então, quando nós falamos sobre as referências que vão surgindo para nós, Jesus foi uma dessas referências que eu falava para vocês, assim como outros espíritos que também se tornaram referências, trazendo ideias, trazendo filosofias, trazendo exemplos. Nessa mensagem que nós tivemos aqui agora, falou: Jesus veio para nós mostrando a vida material. Muito bem, mostrando a vida material do modo como nós nos conduzimos aqui na vida física. E isso sendo um estágio para essa evolução do ser. Mas depois, quando ele voltou ao mundo espiritual, ele mostrou exatamente o resultado dessa vivência que ele teve. Então, primeiro ele teve a conduta aqui no mundo físico, que para nós não traz ali respostas muito claras. Você pode ser uma pessoa boa, tá ok, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa generosa e tudo mais, então eu também posso ser assim, o outro pode não ser, cada um escolhe o modo de viver. Mas depois a realidade do mundo espiritual vai mostrar realmente quem é quem. E essa realidade é exatamente o reflexo daquilo que se viveu no mundo físico.
Então, dessas tantas filosofias que vão surgindo para nós, filosofias belíssimas, filosofias muito positivas e produtivas também, nós elegemos aquela que para nós é o melhor caminho. E aí, claro, a gente vai lembrar daquela conversa, né, de Leonardo Boff com o Dalai Lama, né, quando ele perguntou qual é a melhor religião. E aí a gente lembra também da circunstância em que essa conversa aconteceu. E aí então Leonardo Boff fez a pergunta, né, com aquele tom provocativo. E aí então Dalai Lama, segundo ele descreve, deu aquela olhada olho no olho para ele, assim, sabendo, né, da provocação que ele estava fazendo. E a resposta foi, né, a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais generosa. Essa é a melhor religião. Porque a pergunta que foi feita é, o Dalai Lama vai responder, obviamente, que a melhor religião é o budismo, afinal de contas, ele é o líder do budismo aqui no Brasil. No mundo, desculpem. Então ele é o líder, então claro, ele vai puxar ali a sardinha para o lado dele, mas na verdade ele mostrou para nós que a melhor religião é aquela que te transforma. Então quando Kardec fez essa pergunta, claro que ele inclusive fez a pergunta considerando que a profissão de fé no Espiritismo seria o único caminho para assegurar essa felicidade futura. No comentário dele ele trouxe exatamente a explicação, que ele nunca disse que o Espiritismo seria assim. Mas ele mostra que esse conhecimento que nós temos, saindo da fé apenas, e começando a desenvolver a razão, e aí então essa fé raciocinada que o Espiritismo tem, né, que a gente coloca, olha, você vai acreditar no mundo espiritual, mas essa sua crença ela é fundamentada. Por isso que nós conversamos, né, que se todo caminho tem um início, que o Chico colocou ali para nós, é mostrar que sim, o mundo espiritual você vai alcançar a felicidade, o mundo espiritual você vai ter ali a real felicidade do espírito nos planos mais elevados, mas para você chegar lá, você vai entender que todo princípio inteligente era primitivo, que todo o caminho que você vivencia através das reencarnações é um percurso de aperfeiçoamento, que cada atitude nossa se submete à lei de causa e efeito. Então, olha quantos conhecimentos nós vamos adquirindo para olhar para frente para aquele desconhecido, que é um objeto de fé para todos nós, baseado naquilo que nós fazemos. É aí que vem a grande diferença. Vamos aqui então para Miramês, que ele vai falar agora para nós sobre Só o Bem Salva, é o título do seu artigo, que já é absolutamente sugestivo, né? Então, fora da caridade não há salvação, seria para nós aqui o nosso lema principal, né? A nossa razão continua lutando contra a fé, porque a nossa razão ela busca aquilo que é palpável. Não dá para a gente usar a razão para brincar com o desconhecido. O desconhecido para nós ele não é racional, ele é imaginativo, ele é abstrato, né? Então, no caso, nós temos a nossa razão que vai trabalhar exatamente para dar segurança para as crenças que nós abraçamos. Por isso que a nossa fé é sempre raciocinada, deve ser raciocinada em todas as filosofias. Isso não deve ser um privilégio espírita. Se todas as religiões que trazem ali as suas ideias sobre o mundo espiritual e você faz ali traz uma fundamentação, um estudo sobre aquilo que você abraça como filosofia, as suas crenças acabam sendo sustentadas também. Agora, geralmente, a gente simplesmente se entrega à fé cega e a gente cai na desilusão. E como lembra Emmanuel, só se desilude quem se ilude. Diz para nós aqui, só o bem salva. Não se pode dizer que é necessário ser espírita ou participar do espiritismo para se salvar. E aqui a gente vai lembrar, né, que essa ideia de salvação significa exatamente você deixar o caminho do sofrimento e começar a viver a felicidade verdadeira. É nesse sentido que é a salvação. Durante muito tempo, né, e ainda existe essa ideia da salvação do inferno, para você alcançar o céu. Mas nós já começamos a ver isso de um modo muito mais profundo. É salvar-se de si mesmo, salvar-se das imperfeições,
salvar-se do erro, das atitudes equivocadas, para poder viver essa felicidade, né? Então, por isso, mais uma vez, não se pode dizer que é necessário ser espírita ou participar do espiritismo para se salvar. Isso é contra a caridade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de Paulo, o apóstolo, que diz: fora da caridade não há salvação. Só a prática da caridade é possível, só com a prática da caridade é possível se salvar em todos os mundos habitados. Eu falei Emmanuel, né? Mas na verdade Paulo trouxe para nós. O que tranquiliza a consciência é o amor, em todas as suas faixas de vida. Todos os verdadeiros religiosos se salvam. Todos somos ovelhas de Jesus e vivemos sob sua tutela divina. As religiões encaminham as almas para o bem, e quem vive nele é que está livre de todos os sofrimentos passageiros, na terra e fora dela. Voltando aqui então nesse parágrafo, nesse trecho que é bastante importante. As religiões encaminham as almas para o bem. Né? Vocês se lembram que eu sempre gosto de usar essa expressão de escolas filosóficas ou de escolas religiosas. Por que isso tudo? Porque as religiões, elas são escolas do espírito. O objetivo delas é educar o espírito para que ele possa agir de um modo equilibrado, de um modo correto para alcançar essa felicidade. Não é a religião que vai te levar. A religião vai te ensinar como se conduzir, porque é cada um segundo suas obras. Se fosse assim, seria muito fácil, bastava apenas eu me tornar adepto de uma instituição, fazer parte dela, cumprir ali os seus protocolos, cumprir os seus dogmas e tudo mais, e está tudo resolvido. Então as religiões, na verdade, elas têm esse objetivo de educar o espírito. E melhor a escola que tem ali a melhor base, né? Que tem ali o melhor programa pedagógico para mostrar para ela realmente qual é o caminho a seguir, ou de que forma deve se conduzir. Porque a religião não transforma o indivíduo, ela ensina ele a se transformar. Aquela frase que diz: ninguém convence ninguém, as pessoas se convencem. Então você pode até usar os seus argumentos. Quando eu aceito esse argumento, eu falo: bom, então agora eu vou pensar diferente. Assim as religiões fazem. A crença na doutrina espírita ajuda a avisar os conhecimentos da alma, dando aos seus profitentes força para praticar as virtudes espirituais e se libertarem. Mas não é somente sendo espírita que se salva. Os espíritas são por vezes mais necessitados de pão espiritual. Eles devem se esforçar cada vez mais no trabalho interno das mudanças espirituais, evoluindo no perdão, no amor e na fraternidade, para que possam sentir o Cristo interno a lhes comandar também por fora. De outra maneira, como acreditar em Deus bom e justo? Devemos fazer a nossa escolha, de onde devemos beber a água da vida. Se no mundo existe o mal e o bem, o que se deve escolher? A resposta nos vem da Epístola de Tiago, 3:11, né? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Certamente que não. As fontes são diferentes para atender às necessidades espirituais. Quem está avançando para a luz é certo que escolhe a água doce do entendimento espiritual, e quem se encontra nas trevas, por lei da natureza, escolhe a amarga. Aqui vale até a pena, embora não tenha sido esse o sentido das colocações de Miramês, dá para a gente analisar também com relação a essas fontes do bem, que muitas vezes essas fontes são colocadas em lugares diferentes. E essa mesma água saudável que jorra, ela pode ter sabores diferentes. Eu me lembro que foi feita uma análise sobre os princípios fundamentais de cada religião. Então, o islamismo, por exemplo, ele trata da submissão.
A igreja evangélica trata do conhecimento bíblico. A religião católica dos seus cerimoniais. E assim cada religião tendo ali as suas práticas e os seus objetivos. E isso faz com que cada um de nós nos afinizemos com essa ou com aquela religião de acordo com as nossas tendências. E, na verdade, essas tendências mostram também as nossas necessidades. Então, por que nós somos espíritas? Por que nós elegemos a doutrina espírita como sendo a nossa filosofia e não uma outra filosofia? Porque a nossa busca é alimentada, é sustentada por aquilo que o Espiritismo fornece. Mas por que as outras pessoas também não são? Porque suas buscas são diferentes. Mas o fato dessas buscas serem diferentes não querem dizer que elas são piores. Tampouco que elas sejam melhores. Porque, afinal de contas, como nós conversamos, a melhor religião é aquela que te faz bem. Então a doutrina espírita é, para mim, a melhor religião. Na verdade, é a melhor religião para mim. Agora, aquela outra religião é a melhor para o outro, porque ela tem as suas características, ela tem ali a sua filosofia, a forma como ela vai, então, educando aquele indivíduo, para que ele possa, então, chegar à mesma condição que eu. Eu vou chegar no mundo espiritual, na minha condição atual de evolução espiritual, e vou encontrar pessoas diversas que professam crenças diferentes que estão exatamente da mesma forma que eu. Assim como eu vou encontrar aqueles que estão piores que eu e outros que estão melhores, cada um com suas próprias crenças. Então, por isso, as escolas religiosas, elas trazem um programa pedagógico, uma forma de aprendizado, como acontece hoje nas escolas tradicionais. Cada escola tem o seu método. Ela escolhe quais são os seus professores, qual é o currículo que ela vai apresentar, qual é o seu sistema pedagógico, qual é a estrutura que ela pode oferecer para o aluno. Eu estudei numa escola, não gostei daquela escola, não gostei dos professores, não gostei dos livros que eles seguem. Mas eu fui para outra escola que trouxe ali algo melhor. Quer dizer, então, que só porque eu saí daquela escola, todo mundo vai sair atrás de mim, pensando da mesma forma que eu? Então, isso que Miramês colocou para nós é bem interessante, né? Que ele coloca as fontes são diferentes para atender às necessidades espirituais. Ele fala da fonte de água doce e fonte de água amarga, mas essa fonte de água doce também tem vários tipos de sabores que vão atender aquela pessoa de acordo com o que ela precisa. É daí então essa grande diversidade cultural, essa grande diversidade filosófica que nós vemos no mundo hoje, para atender exatamente a diversidade do modo de pensar das pessoas, cada um com o seu grau evolutivo. Tico até colocou, o mais importante é que a verdade prevaleça. Se a filosofia é uma filosofia verdadeira, ela vai de fato conduzir aquele indivíduo ao bem. E isso pode ser por um caminho ou por outro caminho, pode ser mais lento ou pode ser mais rápido. Mas na essência, ela é mais importante. Agora, se nós imaginarmos de fato, Tico e Teco, que são os nossos crachás que vão favorecer a nossa, entre aspas, a nossa entrada no céu, teremos uma grande desilusão com toda certeza. O Dudu colocou, eu sou a minha igreja, e a minha religiosidade eu escolho. E sigo, e isso me leva ao melhor, e assim serei feliz, Precisamos nos respeitar como igrejas que somos, O templo dentro de nós que é mais importante. E diz aqui ainda o texto, para finalizarmos. Somos dotados de livre-arbítrio para a semeadura, mas obrigados à colheita. Para nos salvarmos, devemos conhecer a verdade, e ela nos tornará libertos. Para conhecer a verdade, devemos vivenciar as virtudes expostas por Jesus no seu Evangelho. Aquele que passa a viver o amor, sente todas as irradiações dele. Quem passa a viver o perdão, vem a sentir todos os seus benefícios, e assim sucessivamente, cada vez mais ganhando o que dá, recebendo o que oferta. O homem maduro, espiritualmente falando, pode estar ligado a qualquer religião ou filosofia, ou até nenhuma delas,
que ele tem o seu porte espiritual que lhe garante sua estabilidade na vida futura. No entanto, a doutrina dos espíritos fornece aos espíritas meios mais fáceis de acelerar sua marcha evolutiva, por mostrar o Cristo de maneira mais real e simples, abrindo os braços em oferta universal para todas as criaturas de Deus. Aqui, né, tirando um trechinho interessante, coloca para nós, né? A doutrina espírita fornece aos espíritas meios mais fáceis de acelerar sua marcha evolutiva. Mas outras pessoas podem achar que eles evoluem do seu próprio jeito. Então, para os espíritas, certamente nós somos beneficiados com todo o seu conteúdo filosófico, científico, religioso. Entretanto, aqueles que não tiveram a oportunidade de encontrar a doutrina espírita terão oportunidade da prática da caridade que todos a conhecem, e todos podem e têm condições de exercitá-la. Que seja, porém, como a viúva pobre diante do gasofilácio, em que Jesus se apoiou, dizendo: esta faz a verdadeira caridade, por ter doado o que tinha com o coração. É aquela passagem do óbolo da viúva que nós já estudamos. Esse é, pois, o roteiro de salvar-se pela caridade, sinônimo do divino amor. Então, essas foram então as reflexões trazidas por Miramês para todos nós. O Brás colocou, né, o verdadeiro cristão tem como templo o universo, como altar a consciência e como imagem Deus, como lei a caridade plena. Né? Então, é belíssima passagem essa. Então mostra exatamente isso. Né? E até porque, Brás, lembremos sempre, quando se fala sobre o verdadeiro cristão, naturalmente esses ensinamentos somos para nós. Esses ensinamentos são para nós, cristãos. Mas e o budista? E o muçulmano? O judeu? O shintoísta? O ateu? De que forma que esses irmãos podem também alcançar a felicidade? E aí nós colocamos exatamente isso. A caridade plena é fundamental para todos nós. Acreditar em Deus. O ateu não acredita em Deus. Mas no momento em que ele vive o bem e vive a caridade dentro do coração, ele está pelo mesmo caminho. O religioso que pensa ali num Deus de uma forma diferente, não importa, desde que o bem prevaleça no seu coração. Então esse tipo de visão ecumênica, cada um respeitando a religião do outro, vendo muito mais a essência que cada um vive, é o objetivo para todos nós. E isso para nós espíritas é muito importante. Quando nós começamos a nos olhar, independente das cores dos crachás que nós usamos, dos livros que nós estudamos, dos templos que nós frequentamos, né? O importante é não aonde você vai ou como você vai, mas o que você faz quando está lá dentro. E o que você faz quando está lá fora a partir daquilo que você aprende. Então, a doutrina espírita nos facilita a tolerância com as diferenças de pensamentos das pessoas. Entretanto, é importante que nós não caiamos na arrogância de acreditar que a doutrina espírita é melhor que todas elas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu objetivo, cada um busca aquilo que é do seu próprio interesse. Conheci católicos e evangélicos que se tornaram espíritas, praticantes, e eu era um desses, assim como eu conheci espíritas que voltaram para a Igreja Católica e voltaram para a Igreja Evangélica. Cada um busca aquilo que satisfaz. O importante é que, na essência, você se torne cada vez melhor. Algumas vezes nós acabamos regredindo, né? Nós nos fechamos, porque nesse momento nós precisamos nos fechar para poder aprender aquilo tudo por causa de um conflito que nós estamos vivendo. Mas aí, infelizmente, a gente acaba se desviando depois do caminho e tem que reconstruir tudo de novo. Dudu colocou: a minha igreja, mesmo sem os tijolos, ainda será sempre a minha igreja. O ateu tem a sua igreja interior sem os tijolos, mas com a sua estrutura guia. Isso aqui é importante, né? A estrutura da igreja interior sempre estará fixada num ser maior. Portanto, siga a sua igreja
e deixa a igreja do outro. Importante isso, né? Bacana. Comunicação que chegou, Dudu? Então, bem bacana essa ideia do livro, essa ideia do tijolo para formar essas estruturas. Nós ficamos muito presos ainda na forma e nos esquecemos da essência. Porque a forma, né, é como você pratica, onde você pratica, se é mais rica ou se é mais pobre, se é maior ou se é menor, se tem sala de aula ou se tem apenas um púlpito. E nós nos esquecemos daquilo que forma realmente o indivíduo. Por isso, então, para finalizarmos esse capítulo, nesse item número 4, natureza das provas e penas, natureza da felicidade e natureza dos gozos, penas e gozos futuros. Tive que voltar aqui no final. Os espíritos responderam então a Kardec, aqui, só para a gente reforçar. Se assim fosse, todos os que não creem ou não puderam esclarecer-se seriam deserdados, o que é absurdo. É o bem que assegura a sorte no futuro. Ora, o bem é sempre bem, qualquer que seja a via pela qual se conduz. Aí eu lembro de uma passagem de uma palestra, uma participação, na verdade, feita pelo Haroldo Dutra, bem interessante, talvez vocês conheçam também, só para a gente finalizar. E ele tinha ali um amigo que era um pastor e uma amiga que era freira. E aí então, no meio da sua conversa toda, ele foi muito criticado por levar essas pessoas para um evento espírita. E aí então ele falava, né, que se você acha que freira não devia estar naquele lugar, aí Joana de Ângeles vai perguntar para você, qual é o seu problema com freiras? Não, mas você tem um problema com padres. E Emmanuel vai perguntar para você, qual é o seu problema com padres? Né, claro que fica muito mais engraçado da forma como o Haroldo apresentou essa ideia, que foi realmente muito interessante. Não, mas freira não devia comparecer num ambiente espírita. A Joana de Ângeles só olha para você e fala, qual é o problema? E aí foi suficiente, né, para despertar em nós exatamente isso, né? Foi demais, Didima. Foi uma palestra de 15 minutos, uma passagem, na verdade, um trecho de 15 minutos que ele fala exatamente da quantidade de críticas que ele recebeu por ter contato com o judaísmo, por ter uma amiga freira, um amigo que é padre e tudo mais, né? Ele foi genial. A Chaconete colocou, né? Deus não vivia num templo, né? Ou num castelo, ou lá que seja, né? Ele vivia na vida, né? Andando e orava como um qualquer. Por isso a igreja está em mim, no Deus que acredito, né? E esse é o objetivo maior. A Angelina colocou, né? Cresci no catolicismo, mas me encontrei na doutrina, né? Converso com padres e amigos, não perdi o que aprendi, mas me acrescentou. Da mesma forma também. Eu penso assim também, Angelina. Eu vivi num ambiente católico durante muitos anos, estudei numa escola católica, depois eu fui para a igreja metodista, vivi ali minhas experiências dentro daquela igreja e estudei sobre esoterismo, depois vim para a doutrina espírita. Eu não descarto nenhum ensinamento que eu tive dessas escolas. Cada uma delas me ensinou uma coisa. Muitas vezes eu vejo aquilo que eu vivia na igreja evangélica, lamentando que nós espíritas não façamos o mesmo, não com relação às práticas religiosas, mas com relação ao modo como se comportam dentro da instituição. Muitas vezes você vê atividades feitas por católicos que nós espíritas poderíamos fazer para poder fortalecer mais a fraternidade, a unidade dentro do nosso meio. Então, na verdade, tudo vai se somando. E se nós dissermos tudo que eu aprendi no Espiritismo eu jogo fora porque eu adotei uma outra bandeira, é uma pena, porque você desperdiçou uma grande parte da sua vida e não aprendeu. Então, assim, tudo que foi aprendido vai ser guardado com muito carinho e aplicado. Por isso que eu falo para vocês, né, que a doutrina espírita, ela nunca é a mesma para todos. Nós temos a base
daquilo que a doutrina espírita apresenta, mas cada um de nós vai fazer a sua própria interpretação a partir da bagagem que cada um traz. Não dá para você dizer assim, olha, o modo como eu vejo a doutrina espírita é o modo como vocês devem ver. Se eu fizer isso, eu simplesmente passo por tudo aquilo que vocês viveram em suas vidas. Assim como passaria por tudo aquilo que eu vivi na minha própria vida. Então, na verdade, nós temos a doutrina que é a base. Ela te traz aquele ensinamento. Você vai olhar e vai fazer a sua interpretação e vai aprender, através de estudos, a aprofundar a sua visão, mas a leitura que você faz é a sua própria leitura. Deixa eu ver aqui rapidamente. O Brás colocou, né, os codificadores do Espiritismo, muitos deles são os chamados santos católicos. Foram escolhidos, de fato. Marião colocou, né, que de nós, quem de nós não teve passagem na Igreja Católica, né, se não hoje, mas encarnações passadas como freira, padres, bispos, né, ou até aqueles fiéis que ajudavam a colocar madeira na fogueira. Né. Dudu colocou, fui salesiano, fui messiânico, fui na Umbanda e na Igreja Evangélica Pentecostal e o Espiritismo me fez. Pois é. A nossa visão do Espiritismo ainda é muito miserável, né? É sim, Tico-Teco. É sim porque nós ainda temos essa limitação, né? Nós ainda temos o orgulho, a arrogância, a vaidade, então nós interpretamos equivocadamente. Mas uma resposta como essa, uma pergunta como essa, guardemos, pergunta 982, ela abre esse espaço de debates para nós, para pensarmos exatamente isso. Que essa pequenez de visão que nós trazemos já é coisa do passado, que nós temos que ampliar a nossa visão e perceber que cada um tem ali o seu modo de interpretar os ensinamentos da sua própria escola e nós temos que ter a caridade moral de aceitar essa diferença, de aceitar o seu momento de evolução. Chaconete colocou, né, a sua religião é a que melhor respostas lhe dá às suas perguntas, né? E assim foi. A Dídima quase foi freira nessa vida, né? Já pensou, Dídima, que freira linda que seria? E assim vamos, né? Mas é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Deixa eu pegar rapidamente aqui o próximo tema. No próximo encontro nós passaremos para o item número 5, penas temporais. Deixa eu ver o tamanho aqui desse item. Então, algumas perguntas, talvez num ou dois estudos nós façamos aqui a leitura dele. Então, só para lembrarmos, temos aqui penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Aqui nesse item número 9,